Então agora a nossa palestra é Floresta em Pé. E os nossos palestrantes, primeiro nós vamos ter Rodrigo Moraes Vitor, que é engenheiro florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, formado em 1994, e ele está há 26 anos no Sistema Ambiental Paulista. Rodrigo, pode chegar para cá, se quiser sentar aqui um pouquinho. O Rodrigo já ocupou cargos de coordenador da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, diretor adjunto na Fundação Florestal e diretor-geral do Instituto Florestal, entre outros. Atualmente, ele é assessor técnico da diretoria executiva da Fundação Florestal. E aí, para acompanhar aqui o Rodrigo, eu queria convidar também a Anita de Souza, que ela já fica aqui no palco. A Anita é socióloga, formada pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em Direito Ambiental pelo SENAC. Atua na área ambiental há 20 anos, com foco na gestão de unidades de conservação e planejamento ambiental. Na Secretaria do Verde, participou da criação e implementação de 9 unidades de conservação, incluindo áreas de proteção ambiental, APAs, parques naturais e reservas particulares de patrimônio natural, as RPPNs. Então, agora é com vocês, acho que o Rodrigo que vai iniciar. Bem-vindos aí ao Beta Summit. Boa tarde, agradeço a organização do evento e a Anita pelo convite, né? A Anita sempre me envolvendo aí nas parcerias que a gente já desfruta desde quase 2 décadas aí. Então, como foi dito, eu trabalho na Fundação Florestal, que é a organização estadual responsável pela gestão das unidades de conservação estaduais. Todos os parques estaduais, as estações ecológicas, áreas de proteção ambiental do Estado, nós é que fazemos a gestão, além de também reconhecer e acompanhar a gestão das reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Essa é uma imagem do Parque Estadual Restinga da Bertioga, lá na Baixada Santista, né, que ilustra bem o tema da nossa conversa de agora à tarde. Bom, esse painel, o tema é bastante desafiador, né? Envolve floresta em pé, serviço ecossistêmico, turismo e áreas em região metropolitana. Então eu vou tentar passar por todos esses elementos da mesa redonda e tentar dar uma coesão e uma abrangência para a questão do turismo, entendendo o turismo como um serviço ecossistêmico, entendendo o valor do conjunto dos serviços ecossistêmicos para a qualificação do turismo enquanto um ativo para bem-estar humano, para a economia das populações, para a economia do estado, da cidade, ok? E eu vou ilustrar isso por meio de um trabalho que a gente fez, vinculado à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Reservas da Biosfera são áreas sob designação internacional pela Unesco. A gente tem atualmente 7 reservas da Biosfera no Brasil. Essa é uma das 7. Foi a primeira reserva da biosfera no planeta reconhecida num contexto metropolitano, no contexto de uma grande cidade do globo. Ela foi reconhecida em 1994 e justamente o sentido de se ter proposto e de se ter declarado essa região do Cinturão Verde como uma reserva da biosfera é tentar compreender esse cinturão verde como um organismo vivo, né, que tem relações sistêmicas com a sua população,
que nutre, que gera vida para a população que mora no Cinturão Verde ou no interior dele, em algumas das suas cidades, né? E tentar mostrar o valor da visão integrada desse espaço territorial como fundamental para o bem-estar das pessoas que estão morando aqui. E aí, eu estou mostrando alguns dados. O Cinturão Verde, ele é maior do que a região metropolitana de São Paulo, né? Ele abrange 78 municípios, inclusive pega a região da Baixada Santista praticamente inteira. É uma região que abrange, que encerra aí 25,5 milhões de pessoas. É um contexto de megapopulação, né? De acordo com os dados da ONU, a região metropolitana de São Paulo é a quarta maior região metropolitana do planeta. É uma região que produz 19% do PIB do Brasil e mais de 60% do PIB do estado de São Paulo. E numa região absolutamente exuberante do ponto de vista da sua natureza, uma região predominantemente de Mata Atlântica, né? De forma que a gente tem um contexto aí de mega população, mega economia e mega diversidade biológica. Então a Reserva da Biosfera é um laboratório para a gente trabalhar todas essas coisas juntas e produzir boas lições, boas experiências, tanto para a qualificação da gestão desse próprio espaço, como para a gente poder dividir as experiências com outras regiões do planeta. Muito bem, o Cinturão Verde de São Paulo, ele não é composto apenas por unidades de conservação. Entretanto, as unidades de conservação são essenciais para o cumprimento das funções dessa reserva da biosfera. Então, mais da metade desse Cinturão Verde correspondem às unidades de conservação, né? 48% na área terrestre, 73,4% de sua área marinha. Sim, o Cinturão Verde de São Paulo tem uma área marinha também, que corresponde à área de proteção ambiental do litoral centro. Parte desse território, cerca de 10% de proteção integral. E, apesar do contexto metropolitano, a gente tem algumas das principais unidades de conservação de Mata Atlântica do estado de São Paulo e até do Brasil, né? Por exemplo, 57% do Parque Estadual da Serra do Mar está no Cinturão Verde, é o maior parque de Mata Atlântica do Brasil. E 30% dessas unidades de conservação são administradas pela Fundação Florestal. Aí a gente representou espacialmente essas unidades de conservação, mas a gente tem ao todo 100 unidades de conservação em 9 categorias do SNUC, né? A gente tem aí tanto as estaduais, as municipais, as federais e as particulares, né? O sítio de Curucutu está representado aí nesse mapa. Então, a gente tem, num contexto metropolitano, uma série de unidades de conservação que tem papéis importantes, geram benefícios enormes e diversos para bem-estar humano e, inclusive, um potencial turístico ainda bastante subexplorado, né? Bastante pouco aproveitado. E eu quero dividir com vocês alguns dados, um pouquinho dar uma pincelada de uma publicação que a gente lançou em 2020, que foi uma avaliação dos serviços ecossistêmicos desse Cinturão Verde, né? É um livro que contou com 75 autores e 43 instituições, né? Lançando um olhar sobre vários serviços ecossistêmicos, como produção de alimentos, de madeira, de bioquímicos e fármacos, o papel do cinturão para qualidade e quantidade de água, né, que a gente bebe, controle de processos geohidrológicos como erosão e escorregamento, controle de qualidade do ar, sequestro de gás carbônico, regulação de clima, regulação de microclima, né? E também aqueles serviços ecossistêmicos chamados culturais.
são os serviços ecossistêmicos não materiais, dos quais fazem parte o serviço ecossistêmico do lazer e do turismo. Apenas para dar dar um pequeno panorama, por exemplo, do ponto de vista da água, esse cinturão verde é um grande território de segurança hídrica, né? Eu falei aqui que a gente tem mais de 25 milhões de pessoas vivendo nesse espaço. Cerca de 95% da água, do volume de água que abastece a casa dessas pessoas é produzida e armazenada dentro desse cinturão verde, né? Então é um território de segurança hídrica. E os maiores volumes estão associados a duas unidades de conservação, que é o Parque da Serra do Mar e sua zona de amortecimento, e aqui um conjunto de unidades de conservação, que são o Parque da Cantareira e a APA do Piracicamirim e do Sistema Cantareira. A gente fez um levantamento. Esses dois pequenos conjuntos de unidades de conservação, antes da crise hídrica, eram responsáveis por quase 60% do volume de água de abastecimento público do estado de São Paulo, né? Mais da metade da água que chega das torneiras dos habitantes do estado de São Paulo vem dessas unidades de conservação, né? E elas representam menos de 5%, espacialmente falando, do território do estado de São Paulo. Aqui a gente também tem dados, não são exatamente unidades de conservação, mas parques urbanos de São Paulo, né? Que aqui é uma tese de doutorado de uma colega que ela examinou o papel dessas áreas, desses parques urbanos, para reduzir poluição do ar. Então ela examinou 9 elementos químicos associados à poluição atmosférica, principalmente pela poluição veicular, né? E ela viu a contribuição, aqui por exemplo é o Parque da Previdência, né? Ela viu a contribuição do parque para reduzir alguns elementos químicos como cobalto, zinco, bário e cálcio, ou seja, quem está dentro do parque está mais protegido da poluição em relação a quem está fora do parque, né? Enfim, aqui é um mapa de espacialização de serviços ecossistêmicos, né? Variando das áreas vermelhas que tem potencial muito baixo de fornecimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que foram já bastante alterados, até as áreas verdes que têm um alto potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos. Isso é um somatório de 13 serviços ecossistêmicos. Se a gente avaliar só o serviço de lazer e turismo, essa é a gradação, né, de muito alta a muito baixo potencial de fornecimento de serviços ecossistêmicos de turismo. E é bem perceptível que quanto mais protegida é a área, quanto mais associado às florestas, às áreas de ecossistemas mais íntegros, maior o potencial do serviço ecossistêmico de lazer e turismo. E esse livro ele pode ser baixado gratuitamente pela internet, e ele faz um exame, né, ele faz um diagnóstico do turismo nesse cinturão verde de São Paulo, tanto dentro quanto fora de unidades de conservação, né, em suas várias modalidades, né, o turismo, o ecoturismo, a modalidade do turismo de aventura, o turismo rural, o agroturismo, turismo cultural, as várias modalidades de turismo sustentável, né? E a gente vê que essa região ela está muito associada os municípios do Cinturão Verde, às regiões turísticas, né? Então a gente tem aqui mais de 10 regiões turísticas: Altos de Paranapiacaba, Caminhos da Mata Atlântica, Circuito das Frutas, Costa da Mata Atlântica, entre serras e águas. Então é uma região com potencial turístico muito forte, perto da região metropolitana, né? Aqui a gente tem
a quantidade de unidades de conservação por municípios, né, entre 0 até 18 unidades de conservação, como é o caso do município de São Paulo. E aqui fica a pergunta, fica mais do que uma pergunta, um desafio: por que nós aqui, o maior centro de receptivo de turismo, de turistas do Brasil, o maior polo emissor de turistas, por que a gente, quando pensa em ecoturismo, em turismo de aventura, não pensa nas áreas associadas à região metropolitana, não pensa no nosso Cinturão Verde, sendo que a gente tem circuitos, trilhas fantásticas, a gente tem áreas absolutamente primitivas, né? Você tem a sensação de estar na natureza de fato. Então, a gente tem esse desafio de fomentar e de aumentar o uso dessas áreas. Eu quero complementar, e essas áreas aqui, isso é uma projeção feita pela Universidade da Pensilvânia, que até 2030, boa parte dessas áreas vão estar muito pressionadas pela expansão urbana. As unidades de conservação, não só aqui, mas no mundo, estão ficando cada vez mais urbanas. Antigamente você tinha uma distância enorme das áreas protegidas até uma cidade mais próxima. Essas distâncias vêm diminuindo, né? De forma que cada vez mais o ecoturismo, o turismo de aventura, vai estar associado, de uma forma ou de outra, à proximidade com áreas urbanas. E apenas aqui para citar um outro estudo de caso, que é uma proposta de um parque marinho que a gente está desenvolvendo, que ele fica no entorno da Ilha Anchieta, lá em Ubatuba, né? Essa área destacada em amarela, uma área não é tão grande, 1.700 hectares, e que a proposta de criação foi uma dos primeiros estudos no Brasil de você fazer uma proposta de criação de um parque já com todos os múltiplos serviços ecossistêmicos que ele presta, né? Então aqui foi destacado muito o potencial da área para o serviço ecossistêmico de turismo e lazer. E aí é uma questão interessante, porque os serviços ecossistêmicos, eles não são um modismo, são uma nova forma de enxergar e interpretar a natureza. Uma vez que a gente tem a capacidade de comunicar melhor para as pessoas a importância do meio ambiente, para além das questões da biodiversidade, e associar isso com o bem-estar humano, né? Então, quanto mais a gente preserva o conjunto dos serviços ecossistêmicos de uma determinada área, melhor a gente protege também os serviços de lazer e de turismo, né? Que dependem de áreas com ecossistemas bem preservados. E a gente fez, inclusive, a correlação de todos os serviços ecossistêmicos que a gente estava avaliando com os componentes de bem-estar humano: segurança, insumos básicos para uma vida adequada, saúde e boas relações sociais. E, inclusive, quais componentes do bem-estar humano são mais afetados, mais impactados positivamente pela recreação e o turismo, né? Especialmente as boas relações sociais e os insumos básicos para uma vida adequada a partir da economia gerada pelo turismo. Aqui são uma outra forma de representação de nuvem de palavras dos componentes de bem-estar humano associados aos serviços ecossistêmicos daquela área. Inclusive foi feita uma valoração dos serviços ecossistêmicos daquela pequena faixa de mar no entorno da Ilha Anchieta, e a gente tem o equivalente a 127 milhões de reais por ano que são gerados por aquela área. E eu não estou falando aqui de serviços ecossistêmicos com valor intrínseco, né? Ninguém está colocando aqui um preço na paisagem, um preço no bem-estar físico, na satisfação pessoal. Eu estou colocando preço aqui em itens que têm preço, tem o equivalente de preço em mercado, que é a pesca, a purificação da água, a regulação climática, o papel para abrigo de embarcações, né? E o próprio turismo e o lazer, eles representam mais de 15 milhões de reais por ano naquela pequena faixa de água no entorno da Ilha Anchieta, né? Ou seja, se a gente colocar no papel quanto valem os serviços ecossistêmicos, a gente vai escolher proteger os ecossistemas ao invés de substituí-los. Então é isso, algumas reflexões aí sobre esses vários
temas que foram solicitados para a gente fica à disposição para trocar ideia e também já deixando o gancho para a Anitta continuar no tema das áreas protegidas urbanas, né, numa escala mais micro agora. Boa tarde a todos, obrigado para quem ficou até agora, para nos ouvir. Então agora a gente sai dessa escala mais metropolitana, mais regional, para entrar na cidade de São Paulo em si. Essas fotos que eu trago na minha apresentação são fotos tiradas no município de São Paulo, né? Então a gente tem uma sussuarana, né, que é uma espécie que ocorre no município de São Paulo, tanto na região norte, mas principalmente na região sul do município de São Paulo. Alguns bens tombados, né, isso é uma casa bandeirista na zona sul do município de São Paulo, uma garça presente na região das represas e um bugio, que é um animal, um macaco, né, um mamífero, bastante também, o que ocorre bastante na zona sul do município de São Paulo. E aqui as comunidades Guarani, ontem na abertura, né, do evento, da Beta, a gente teve a presença, hoje a gente tem várias, né, tem 14 aldeias Guarani na Zona Sul e uma aldeia na região do Jaraguá, próximo ao Parque do Jaraguá. Eu sou a Anitta, eu sou diretora da Divisão de Gestão de Unidades de Conservação, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E quando a gente pensa em São Paulo, a gente sempre pensa numa São Paulo cinza. Numa São Paulo cinza, né? E aí a gente vê, o Rodrigo já tinha mostrado, a reserva da biosfera e toda essa concentração de vegetação no entorno dessa área impermeabilizada e com pouquíssimos remanescentes de vegetação, né? E aí a gente precisa conhecer essa cidade para muitas vezes não ter que sair dela para buscar essas atividades de turismo, né? A gente tem muitas alternativas e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Esse é um mapeamento que foi feito em 2017 para o Plano Municipal de Mata Atlântica, que mostrou que no território do município a gente ainda tem um percentual de mais de 30% de áreas com fragmentos de Mata Atlântica, concentrados na porção norte, na porção sul e alguma coisa aqui na porção leste. Somado a isso, a gente também tem um outro estudo realizado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que é o mapeamento da cobertura vegetal, que foi feito em 2020. E mostra para nós um percentual surpreendente, que São Paulo tem mais de 48% da sua área do município com vegetação. E aí, a gente tem esse mapa que traz outra correlação muito importante entre a vegetação e esses atrativos turísticos com a presença dos recursos hídricos e a conservação desses recursos hídricos, né? Então, aqui na Zona Sul, onde eu mostrei para vocês que tem os remanescentes mais significativos, a gente também vê um adensamento muito grande, né, dessa malha hídrica. Por isso que aqui é inclusive uma área de proteção aos mananciais, é onde é captada a água para abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, além desses dados que eu já tinha falado sobre vegetação, tanto de Mata Atlântica quanto a cobertura total, aí a gente soma também a arborização urbana, as praças, enfim, tudo isso está inserido nesse percentual de 45%. A gente tem 118 parques municipais, ninguém sabe disso. A gente conhece o Ibirapuera, o Carmo, a Aclimação, mas a gente não conhece esse universo imenso de parques que a gente tem no município de São Paulo. E desses, a gente tem ainda 11 unidades de conservação municipais. O Rodrigo falou 100, geridas pela Fundação Florestal, no estado de São Paulo, mas no município de São Paulo a gente tem 11 unidades de conservação geridas pela Secretaria do Verde. Além de outras áreas protegidas, que a gente já mencionou, então as terras indígenas, na porção norte e na porção sul. Há uma RPPN também inserida aqui na região sul, que é a RPPN Crucutu, que hoje a gente conta com a presença das nossas amigas proprietárias, e algumas unidades de conservação estaduais, como algumas áreas de proteção ambiental. Então, a gente tem 24% desse território protegido por essas áreas protegidas, entre os parques urbanos, as unidades de conservação, as terras indígenas, enfim. Dessas unidades de conservação, a gente tem 2 áreas de proteção ambiental na Zona Sul de São Paulo,
6 parques naturais municipais, um refúgio de vida silvestre e 2 reservas particulares do patrimônio natural geridas pela Secretaria do Verde. Esse mapinha traz onde elas se localizam, então aqui na Zona Leste, Zona Norte, né, Noroeste e na Zona Sul de São Paulo. E aí a gente entra, de fato, na questão dos serviços ecossistêmicos e essas áreas provém, sim, todas essas modalidades, né, desses serviços ecossistêmicos aqui. Os de provisão, os culturais, os de regulação e suporte. Mas hoje a gente vai dar um enfoque muito para esses 2 serviços, de provisão, de alimentos e água, e o de lazer, né? Porque a gente está falando de turismo. Então a gente tem a questão da figura do turismo rural e de toda a abrangência que o ecoturismo contempla, inclusive o turismo rural. Essas imagens todas são do município de São Paulo, na Zona Sul. Então essa é uma atividade de observação de aves. Aqui é o rio Capivari, quase na Serra do Mar, na APA Capivari Monos. E aqui uma área de produção agrícola na Zona Sul de São Paulo. E aí a gente tem, então, um grande potencial. A gente tem só nessa Zona Sul de São Paulo, a gente tem 80% dos remanescentes de Mata Atlântica concentrados nessas 2 áreas de proteção ambiental. Elas correspondem a uma área gigantesca da zona rural do município de São Paulo. E nelas a gente encontra mais de 5.000 espécies da fauna e da flora nativa do município de São Paulo. Então a gente tem produção de água e de alimento, como eu mencionei, uma sociobiodiversidade muito significativa, com vários bens tombados, a questão da presença das aldeias Guarani, arte e cultura, o turismo rural e o turismo de natureza, ciência e tecnologia e a economia local. Aqui a gente já entra em um dos parques naturais municipais, dos 6 que a gente tem, 5 deles abertos ao público. A gente tem esse fragmento, que é o maior fragmento de vegetação nativa na zona leste do município. Aqui a gente vê a Avenida Aricanduva, né? Um parque totalmente envolvido pelo urbano e também pressionado por todas essas áreas. Mas importantíssima a manutenção de áreas como essa, né? E aqui um pouco dessa inserção, aqui a gente vê melhor o quanto ele está cerceado, né, pela densa ocupação urbana da zona leste do município. Ele tem uma gestão integrada com outras áreas de proteção ambiental estaduais, né? Então a gente tem ali na proximidade a APA do Iguatemi, a APA Parque Fazenda do Carmo, gerida pela Fundação Florestal, o Sesc Itaquera e o Parque Urbano do Carmo, né? E uma espécie, aqui a gente põe um animal bem recorrente lá, que é o símbolo do parque, que é a preguiça de 3 dedos. E aqui eu trago os atrativos desse parque. Então, como eu disse, é um parque aberto ao público, né? Esse ano a gente abriu no mês de junho, na Semana do Meio Ambiente, o parque integralmente. Então ele abre, com exceção da segunda-feira, todos os dias o parque está aberto, das 8 às 17 horas. E a gente tem a trilha da preguiça, a trilha do urubu, áreas para piquenique, lagos e nascentes, alojamento para pesquisadores e uma sede sustentável, que é o grande atrativo desse parque, né? Então ela foi toda concebida a partir de critérios da arquitetura sustentável. Então a gente tem tratamento de efluentes nesse ciclo de bananeiras, a gente tem energia fotovoltaica, a utilização de madeira certificada nessa edificação. Então a própria visita à sede já é algo muito interessante. E além disso, é uma sede toda acessível, né? Tanto do ponto de vista de acessibilidade para cadeirante e algumas pessoas com algumas deficiências físicas, mas visuais também a gente pode receber no parque, na sede. A gente tem aí, agora a gente passa para os parques da Zona Sul, o Parque Varginha. Tá, esses parques que eu vou apresentar agora, eles formam um conjunto que foram criados a partir da implementação do Rodoanel Sul, que gerou impactos negativos, e como compensação foram criados esses 4 parques naturais municipais. Tá? Então, são algumas imagens do Parque Varginha. Ele tem ali, ele é próximo à represa Billings, tá? Também utilizada para o abastecimento da região metropolitana. Ele tem esses atrativos, então ele tem trilhas do Içá, da Bromélia, uma pista de bicicleta de MTB, que é aquela bicicleta mountain bike mais de velocidade, lagos e nascentes, também temos alojamento para pesquisadores, área de piquenique e um mirante.
Aqui é outro desses parques, é o Parque Itaim. Eles têm tamanhos semelhantes, eles variam de aproximadamente 300 a 400 hectares, né? São áreas muito bonitas, então ele também, aqui eu trago os atrativos, né? Ele tem 2 trilhas já implementadas, a trilha do Tatu, a trilha do Bosque do Silêncio, um mirante, lagos e nascentes, alojamento para pesquisadores também, área para piquenique e a figura do Parque Infantil Naturalizado, que a gente vai mostrar melhor para vocês um pouquinho mais à frente. O Parque Bororé, esse parque está na beira da represa Billings, né, uma área muito bonita, onde é possível fazer uma série de atividades de observação de aves, em função dessa localização, na proximidade da represa. Então ele tem a trilha do Aventureiro, a trilha do Gavião, a trilha do Lago, além da presença de lagos e nascentes, áreas para piquenique e um pier com vista para a represa, né, esse é o pier. O Parque Municipal Jaceguava é um parque que tem uma situação singular, porque nele a gente encontra ali um fragmento de cerrado e uma trilha que nos proporciona sensorialmente entender as diferenças entre estar no bioma Mata Atlântica e no bioma Cerrado, né? Nessa trilha do Saci é possível a gente entender isso, inclusive em função da diferença de temperatura. A gente está num certo momento andando na trilha, com a presença de espécies mais do cerrado, né, que são espécies mais contorcidas, com a casca mais grossa. Quando a gente adentra na área de Mata Atlântica, a gente observa e sente, né, uma diferença significativa de temperatura, então e uma diferença, logicamente, na vegetação que a gente tem por ali, tá? A gente tem uma torre de observação, que é essa, que é possível a gente ver o rodoanel aqui, né? Vocês veem daqui, e a própria represa aí já é a represa Guarapiranga, né? A gente também tem viveiros nesse parque e área de piquenique. Aqui é um parque localizado no interior de outra unidade de conservação, de uma área de proteção ambiental. É um parque que, apesar de não aberto, tem uma ocorrência muito singular. Ele está inserido no contexto de uma cratera formada pelo possível impacto de um corpo celeste há mais de 36 milhões de anos. E isso atribui ao parque uma situação singular no que diz respeito à ocorrência de espécies, é um monumento geológico, enfim. Então, é uma área muito interessante e esse parque está em implantação, ele ainda não é aberto ao público. E ele possui, né, esse forte potencial em função dessas características que eu acabei de mencionar, para o turismo educativo e científico, em função de ser um fenômeno raro, em função desse impacto desse corpo celeste há milhões de anos atrás, e existem inúmeras pesquisas por várias universidades para trabalhar com a formação dessa área. Nós temos também na Zona Sul de São Paulo a primeira unidade de conservação municipal, que é a Área de Proteção Ambiental Capivari Monos, que foi criada em 2001, que possui mais de 25.100 hectares, tem o seu plano de manejo, são 19 anos de gestão participativa, então um conselho gestor atuante, que em boa parte a gente pode dizer que conquistou a criação do próprio Polo de Ecoturismo de São Paulo, em função dessa organização e de pessoas que estão nesse movimento desde o início, né, como o pessoal da RPPN, que está envolvido no processo de criação e de gestão dessa unidade de conservação, e que coexiste com outras áreas, né? Eu mencionei o Parque da Cratera, mas todas essas aldeias indígenas, 14 aldeias Guarani, estão inseridas no contexto da APA Capivari Monos, né? A gente tem, então, a APA Bororé Colônia, que foi criada em 2006, ela é contígua à APA Capivari, né? Então aqui é a APA Capivari, aqui é a APA, e ela contém 3 dos parques naturais municipais. O que isso significa do ponto de vista de gestão, né? Esses parques são áreas públicas da Prefeitura de São Paulo, tá? Então eles abrem e fecham. As áreas de proteção ambiental são áreas para que unidade de conservação que você prevê uma gestão participativa, não prevê a desapropriação desses territórios, mas propõe um ordenamento territorial diferenciado, porque essas áreas têm atributos ambientais muito relevantes, tá? Então isso foi o que ensejou a criação dessas 2 unidades. Na zona noroeste do município de São Paulo, a gente tem uma unidade de conservação que é a mais recentemente criada pela Prefeitura, que é o Refúgio de Vida Silvestre, né, uma unidade de conservação de proteção integral, e lá a gente tem o Semacás,
que é o Hospital Veterinário da Prefeitura de São Paulo. Lá a gente recebe animais de toda a região metropolitana de São Paulo, vitimados ou que aparecem em locais não apropriados, enfim, que são resgatados ou entregues pelos munícipes, pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Ambiental, e eles são tratados nesse ambiente, né? Ali a gente observa um pouco alguns atrativos e algumas possibilidades, né, de atividades para realizar nesse ambiente. No sábado, inclusive, uma das visitas aqui da Beta vai ser a essa unidade de conservação para conhecer esse hospital veterinário, e também algumas atividades, que é um trenzinho que tem parte desses trilhos estão dentro do próprio parque, do próprio refúgio, e é um trem turístico ali operado por uma associação que fica na região de Perus, tá? Então é uma unidade que a gente está neste momento elaborando junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado o plano de manejo. E dentre as possibilidades aí que a gente já falou, a gente terá, evidentemente, a observação de fauna. Boa parte do trabalho desse hospital veterinário, de tratar esses animais vitimados ou trazidos pela polícia, pelo tráfico de animais, enfim, é a reintrodução dessa fauna, né? Pode acontecer nessa unidade, mas também acontece, por exemplo, lá na Zona Sul, na RPPN Crucutu, né? Então são feitas várias ações de soltura nessas unidades, assim como nos parques naturais municipais, tá? E é uma unidade que, evidentemente, terá, a partir desse plano de manejo, um potencial para atividades de cicloturismo, de caminhada, enfim, né? Esse plano ele vai definir tudo isso a partir de então. Aí a gente vai entrar nas reservas particulares do patrimônio natural reconhecidas pelo município. A gente tem uma também na Zona Noroeste, no bairro de Pirituba, né, um contexto bastante singular, é uma área também densamente urbanizada, que é a Avenida Mutinga, para quem conhece. A gente está próximo à Avenida Bandeirantes, e aqui é um fragmento bem pequeno do ponto de vista da conservação, e que a gente pensa no estado, né, de conservação da biodiversidade, mas que tem uma importância muito grande, inclusive para a prestação de serviços ambientais, né? É uma área que certamente contribui para o microclima local, para a biodiversidade, e aí no ano de 2011 essa RPPN foi reconhecida pela Secretaria do Verde do município de São Paulo. Mas é uma área privada e a gestão dela é feita pelos condôminos de 4 torres de 25 andares de edifícios que estão localizados nessa porção aqui do terreno, tá? E a gente tem a mais recentemente reconhecida pela Secretaria do Verde, que é uma reserva particular do patrimônio natural, também localizada na Zona Sul de São Paulo, que é uma área da Igreja Messiânica do Brasil, e ela se chama RPPN Solo Sagrado de Guarapiranga. E aí a gente vai falar um pouquinho das visitas que a gente tem nesses 5 parques naturais municipais. Os 4 da Zona Sul de São Paulo e o Parque Natural Fazenda do Carmo na Zona Leste do município. Então aqui são algumas fotos para vocês verem. Nós recebemos muitas escolas, não só do entorno dos parques, mas da cidade toda, às vezes até de outros municípios, para atividades de educação ambiental. E ecoturismo. Então aqui a gente tem fotos dos vários parques. Aqui é o Jaceguava, a Represa Guarapiranga, aqui são os parquinhos, né? Aqui é o Varginhas e aqui é o Parque Bororé. E aí a gente mostra para vocês, nós abrimos, infelizmente, em janeiro, que era o mês que, 2 meses antes da pandemia se iniciar, né? Então a gente teve um impacto, os parques ficaram fechados muitos meses, né, durante a pandemia, mas hoje a gente já teve mais de 27 mil visitantes nesses 5 parques naturais municipais, né? Aqui são alguns folders que a gente utiliza nas trilhas, né, que trazem informações genéricas sobre os parques. Esses parques, inclusive, já estão integrando alguns roteiros que a SP Tours tem implementado nesse projeto que chama Vai de Roteiro. Então foram feitas visitas ao Parque Jaceguava, né? Aqui são algumas imagens capturadas pelos gestores na ocasião. E aqui é a trilha do Saci, que eu mencionei para vocês que é possível ambientar a questão do Cerrado e da Mata Atlântica. E alguns projetos especiais que a gente desenvolve nessas unidades voltadas assim, para o turismo. O primeiro deles, a gente tem a questão da acessibilidade como
primórdio para a implementação dessas unidades, e era possível, e é importante a gente pensar que a gente tem que tornar o parque inclusivo também nesse sentido, né? Então a gente conhece alguns modelos, por exemplo, essa cadeira Juliette, que é já utilizada no mundo inteiro, a Fundação Florestal tem alguns modelos desses para usar nas unidades, mas em função das características das nossas áreas, que tem bastante declividade, áreas muito úmidas, a gente trabalhou num protótipo e desenvolveu uma cadeira adequada a essas características dos parques naturais municipais de São Paulo. Então a gente começou com esses modelos preliminarmente e aí acabou chegando nessa modalidade. Eu não sei se vou conseguir pôr um vídeo, esse último é um vídeo. Eu acho que não vai. Marcelo não está aí. Não foi. E aí a gente entra em outro projeto, que são os parques naturalizados, né, para tirar um pouco desse modelo dos parques que a gente conhece, com parques de plástico, de ferro, que tem uma manutenção caríssima, uma possibilidade de manutenção desses equipamentos muito restritas, né? Em função dos tempos, né, que o poder público tem para substituir esses equipamentos, para adquirir esses equipamentos. E a gente então desenvolveu esse tipo de parque com elementos da própria unidade de conservação, então madeiras caídas do parque, bambus tratados, e desenvolvemos esses parques, inclusive a partir da criatividade das nossas equipes, dos gestores das unidades, dos parques naturais, mas também das nossas equipes terceirizadas de manejo. E a gente implantou isso, hoje a gente já tem em todos os parques naturais municipais. E aí, o que isso traz de bacana, né? Além dessa questão da manutenção, do baixo custo, da questão da sustentabilidade, do estímulo à criatividade dos funcionários, é possível nesses brinquedos os adultos também brincarem. Né? Quantas vezes a gente não vê nos parques, vai um guarda e fala aqui no Ibirapuera, não pode sentar nessa balança, a senhora, o senhor não pode. Nos nossos parques pode, então a gente chama os adultos para brincar também, né? Porque a gente pode brincar sim. Aí a gente também tem atividades então para fornecer insumos tanto para os parquinhos, quanto para as cercas, quanto para as trilhas. A gente faz o tratamento local do bambu nesses parques, no Parque Itaim, e ele fornece insumo desse bambu tratado que chega a durar 5 anos sem manutenção nos parques. Aqui eu vi no painel anterior, a gente falou muito da associação entre natureza e saúde física e mental. E hoje a gente tem uma parceria com o Instituto Einstein nos nossos parques. É uma pesquisa científica que está acontecendo para avaliar qual é o impacto da visitação, né, do turismo de natureza na saúde mental das pessoas. Então isso está sendo desenvolvido no Parque Varginha e no parque, na Zona Leste, o Parque Natural Fazenda do Carmo. É um projeto muito interessante. Essas informações estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, quem quiser conhecer melhor o projeto. E aí a gente tem um projeto que amanhã será apresentado pelo nosso colega Marcelo, engenheiro florestal, coordenador dos parques naturais, que é uma trilha de longa distância, que nós estamos em processo de implementação na Zona Sul de São Paulo, que tem 170 quilômetros de distância, né, para serem percorridos tanto a pé quanto de bicicleta. A gente fez a adesão dessa trilha à Rede Brasileira de Trilhas, então a gente está usando todos os critérios, os padrões, né, e claro, também nos provendo de toda a experiência que o pessoal da Rede Brasileira de Trilhas tem. Participamos do congresso em maio em Goiânia, né, Má? E estamos fazendo trabalho. Qual é a perspectiva disso? Proporcionar uma alternativa de lazer para o paulistano e para o paulista de uma forma geral, mas sensibilizar as pessoas para a presença dessas unidades de conservação na Zona Sul de São Paulo. Tá? Então esse é um projeto que tem parceria com várias secretarias municipais e a gente começou a implementação ainda o ano passado. Essa é a trilha, né, o trecho total, então aqui é o início, a gente passa ali na Ilha do Bororé, passa pelo Parque Natural Bororé, vai pelo Varginha, começa a descer aqui por Evangelista de Souza, vai até o núcleo Crucutu do Parque Estadual da Serra do Mar, volta, passa no Parque da Cratera, vai até Embu-Guaçu no parque, passa no Parque Jaceguava, no Parque Itaim. Isso são 170 quilômetros no município de São Paulo. Né? Então a gente não precisa mais ir para o Riacho Grande ou para Jundiaí, no Japi, para andar de bicicleta. A gente pode andar de bicicleta no município de São Paulo.
Aqui alguns trabalhos que a gente fez de reconhecimento. Esses são os cenários que a gente vai avistar, né? Então, as estradas rurais que a gente vai atravessar, a gente vai ver áreas de agricultura, a gente vai ver áreas tombadas, como uma igreja no bairro de Colônia, na zona sul de São Paulo, e os produtos locais que é possível degustar lá na região sul de São Paulo, no Polo de Ecoturismo de São Paulo. Aqui os nossos trabalhos, né, essa nossa equipe, os gestores do parque, o Marcelo, que é o coordenador do projeto, né, e aí aqui é no Núcleo Crucutu, a gente já chegando num dos trechos mais longínquos da trilha. A gente já demarcou essa trilha, então são marcas, são os padrões da própria rede brasileira de trilhas. Essa é a marca da nossa trilha, não posso deixar de falar, senão o Marcelo me mata. Então a gente tem aqui embaixo, se vocês verificarem, é a patinha do animal símbolo da cidade de São Paulo, que é a Sussuarana. Ele foi eleito, né, no ano de 2018, o animal símbolo da cidade de São Paulo. E eu agradeço a todos, né, estamos aqui abertos às perguntas e convidando vocês para conhecerem esses parques e fazerem dele uma realidade, mais realidade do que são. Obrigada. Agradecendo aí a Anitta de Souza, Rodrigo Moraes Vitor. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, então vamos abrir aí para uma perguntinha. Quem quer fazer? Jaime? Deixa eu levar o microfone até você. Olá, parabéns aí pela apresentação e pelo tema, e parabenizar também o governo do estado e o município. Nós falamos aí muito em serviços ecossistêmicos, falamos muito em recursos, 127 milhões. Eu sou um RPPNista, tenho minha RPPN com 100 hectares de Caatinga. E minha pergunta é, o Brasil já tem uma legislação sobre pagamento por serviços ambientais, né? Infelizmente ainda não está em vigor sim, mas ela ainda falta ser regulamentada por conta de onde virá os recursos, de onde virão os recursos. A minha pergunta é, dentro desse cenário tão futurista, ou seja, tão moderno, né, da cidade de São Paulo, que às vezes a gente nem sabe que isso existe, até o próprio paulistano, né? Qual é o posicionamento do estado de São Paulo e do município de São Paulo na questão do PSA, do pagamento por serviços ambientais? Se já existe alguma coisa em curso e se vocês já implementam isso. Obrigado. Eu vou agradecer a pergunta. São Paulo, acho que em 2019, nós aprovamos o Plano Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. A gente tem um edital pronto e é uma promessa do prefeito que ele lance ainda no mês de dezembro, né? Esse mês, eu ia falar o mês que vem, mas a gente já está em dezembro. O primeiro edital de pagamento por serviços ambientais, que é um edital piloto, então ele vai ser aplicado na Zona Sul de São Paulo. Terá como prioridade, sim, as RPPNs, então as RPPNs estão lá na frente na pontuação, né, para a gente. A gente se inspirou, e o Rodrigo vai falar, porque o estado de São Paulo teve já muitos editais, inclusive a RPPN aqui foi contemplada por um dos editais da Fundação. Mas São Paulo, e a origem desses recursos do PSA de São Paulo é do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o FEMA. Né? Então a gente tem lá 10% anualmente dos recursos do FEMA vão ser destinados para o pagamento por serviços ambientais, tendo como prioridade as RPPNs. É um edital multiuso desses que valoriza as práticas, boas práticas. Então, se a pessoa tem atividades agrícolas na propriedade, se ela faz manejo de solo, se ela faz os aceros na propriedade, tudo isso pontua, além de, é claro, os atributos ambientais da propriedade e a extensão dela que acabam pontuando. Então, assim, a promessa do prefeito, né? Eu estou aqui falando enquanto servidora, mas ele prometeu que esse ano, ele vai lançar o primeiro edital de pagamento por serviços ambientais no município de São Paulo. Rô. Olá. Então, no âmbito do estado de São Paulo e até da própria Fundação Florestal, a gente tem tido várias iniciativas de PSA, né? A mais antiga delas é justamente um PSA voltado para as RPPNs, que tem aí, já está no terceiro edital, e que remunera as RPPNs em função do tamanho delas e também do enquadramento nos itens do edital. Tem sido, não é um recurso que ele por si só é suficiente para você manter toda a RPPN,
mas é um recurso, mas é uma iniciativa que tem sido interessante e que eu acho que pode se somar na carteira de outros financiamentos que uma RPPN deve consolidar, eu acho que no médio e no longo prazo. Mas tem sido muito bem recebida essa iniciativa. Além disso, a gente tem outras experiências de PSA. Tem uma experiência que é financiada pelo Banco Mundial, que é o Conexão Mata Atlântica. Agora me falhou se é o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É o Conexão Mata Atlântica, que ele está sendo implementado principalmente no Vale do Paraíba. Ele é triestadual, Minas, Rio, São Paulo. Aqui em São Paulo ele está sendo implementado no Vale do Paraíba e no entorno da Serra do Mar, em outros lugares que não no Vale do Paraíba, que é um PSA voltado principalmente para carbono, para biodiversidade e para as cadeias sustentáveis da produção agrícola sustentável, né? Então, ela é voltada praticamente para o particular, no sentido de remunerar quem quer converter parte das suas terras para vegetação nativa, inclusive somando a isso a captação de carbono, né? E também por financiando cadeias de produção sustentáveis, transição agroecológica. Isso é um exemplo bem legal, tanto para a área de proteção ambiental, quanto para a zona de amortecimento de unidade de conservação, né? Porque tão importante quanto as unidades de conservação de proteção integral são as suas zonas de amortecimento. Então esse é um piloto muito interessante, numa escala já maior. A Fundação Florestal também implementou o ano passado o PSA do PSA Jussara, que é você remunerar comunidades tradicionais pela coleta de semente do palmito Jussara para repovoamento das populações dentro dos parques. Então está sendo um PSA exclusivo e voltado para comunidades tradicionais, né? Então num arranjo amigável e que possibilita que essas comunidades participem do esquema de pagamento e que é uma outra modalidade bem interessante, que é voltada para o incremento da biodiversidade e conservação da biodiversidade. Exatamente agora nós estamos implementando também o PSA Mar Sem Lixo, que é um PSA voltado para pescadores artesanais, os camaroneiros, que eles podem aderir a esse PSA no sentido de recolher os lixos que vêm nas suas redes, né? E eles são remunerados pela quantidade de lixo que eles recolhem, e também existe uma discussão e uma articulação com as prefeituras no sentido de dar a destinação correta para esse lixo, né? Então é um primeiro PSA voltado para o ambiente marinho, que é um ambiente também muito esquecido, muito órfão, tradicionalmente por nós, né? Eu particularmente acho um avanço esse número de PSAs implementados no âmbito do Estado e da instituição. Se você perguntar se é suficiente, não é suficiente. Eu deixo uma reflexão aqui. A gente vai precisar encontrar o financiamento, os mecanismos jurídicos estão aí postos, a gente precisa encontrar os mecanismos financiadores, né? Hoje eles são poucos, hoje a gente tira isso dos próprios fundos ou de Câmara de Compensação Ambiental para poder movimentar a roda. É de se esperar que com todas essas discussões no âmbito das convenções de mudanças climáticas, de biodiversidade, comecem realmente a tomar corpo esses fundos que estão sendo prometidos há anos e há décadas, e que esses desembolsos aí da ordem de 100 bilhões de dólares por ano comece a acontecer em algum momento. Quando isso começar a acontecer, sem prejuízo da gente também privilegiar algumas fontes internas, porque é possível, a gente tem dinheiro disponível para isso, os atores apenas não estão sensibilizados para disponibilizar esses recursos. Mas eu acho que num futuro próximo, médio,
a gente vai acabar tendo muito recurso, a gente vai virar uma chavinha dessa coisa quase que miserável para uma coisa bastante interessante e com bastante irrigação de recursos, né? Acho que as mobilizações estão sendo feitas para isso. E aí eu acho que a gente precisa se preparar, porque talvez a gente esbarre na falta de experiência de implementar mecanismos de PSA. Então, até por isso, eu acho que, para o momento, a gente deve lançar o maior número de pilotos possíveis, né? A gente ter pequenas experiências para a gente poder ter capacidade de ganhar escala quando chegar o momento correto. Porque hoje, se vier um caminhão de dinheiro para a gente implementar PSA, a gente não tem capacidade operacional, vai faltar conhecimento, a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, acho que é o momento da gente lançar piloto aqui, piloto acolá, piloto no mar, piloto Jussara, piloto de remuneração de proprietários aqui. A gente também está estruturando um PSA para o Monumento Natural Mantiqueira Paulista, que é um PSA também voltado para práticas sustentáveis, como, por exemplo, saneamento dentro das propriedades. Então, acho importante a gente ganhar músculo, ganhar capacidade de operacional para quando os recursos vierem em escala, a gente realmente ter um modelo de replicação e de escalabilidade para fazer isso daí, né? Então, hoje eu digo que é ainda muito em caráter experimental, mas eu sou otimista quanto ao futuro dos PSAs, principalmente nas nossas regiões tropicais e de mega diversidade do planeta. Maravilha, Rodrigo. Anita, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui no Beta Summit. Pelo tempo, vamos ficar só com essa pergunta. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Summit, tá? E ficamos felizes aqui de ver todas essa parte verde de São Paulo, né? Tanto do estado quanto principalmente da cidade de São Paulo, saber que tem todo esse potencial. E no sábado vai ter, né, essa oportunidade do pessoal aqui, né, dos congressistas, irem a campo para conhecer, realmente visitar e fazer as atividades na natureza aqui na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado.